já que eu puxei a Inglaterra, agora é a pergunta campeã, tá, Karine? De todas esta que eu vou fazer para você, foi a mais feita, de longe. Hansen, o cenário já é muito complicado, já é muito difícil, a gente está muito chocado com as imagens da guerra. Mas a gente imagina que ela possa ser muito pior se outros países entrarem diretamente. Eu falo para eles, gente, apoiar, dar apoio político, dar apoio logístico, dar munição é uma coisa. Participar, enviar tropas, ir a uma guerra, a gente está falando de um outro nível de participação. Mas que vocês têm razão. Se essa guerra escalar, a gente não sabe exatamente até onde ela pode ir. E aí, Karina, agora puxando todo esse teu conhecimento adquirido em tantos anos e falar que eu te entendo, mesmo assim a gente não chega numa resposta final, porque, enfim, pessoas e pessoas. Mas hoje, o risco dessa escalada do conflito é real. Você vê algum país mais propenso a uma intervenção direta na região? Você que é uma grande conhecedora da região, você vê esse risco e, obviamente, os desdobramentos seriam inevitáveis. Né? Sim, eu não vejo risco, tá? Muito se fala sobre uma terceira guerra mundial, eu acho que o contexto é completamente outro, e esse é um grande problema que eu vejo nas análises de relações internacionais em geral, porque eu acho que a tendência, principalmente de nós ocidentais, de pessoas que estamos falando do Ocidente, é a gente enxergar o mundo a partir dos olhos do Ocidente e a gente enxergar o mundo a partir dos olhos de 20 a 30 anos atrás. Né? Às vezes até mais, 40, 50. A gente quer enxergar o mundo como a Guerra Fria, a gente quer enxergar o mundo dos anos 2000 e as relações internacionais mudaram muito desde então. Né? A gente não está mais nos anos 2000, as coisas mudaram bastante. Então eu não vejo uma intervenção direta dos países além desse apoio que já existe. Isso por quê? Porque é muito custoso fazer parte de uma guerra. Nós estamos em um momento histórico que a economia mundial não está bem. A gente viu pandemia, que prejudicou, a guerra da Ucrânia, que apesar da interferência estatal direta ser só Rússia e Ucrânia, as sanções que foram colocadas na Rússia geraram um efeito nos países europeus, nos Estados Unidos, que prejudicou muito a economia desses países. E os países que agora, né, os Estados Unidos tiveram que pedir mais orçamento, né, isso para o Congresso dos Estados Unidos, para poder também fornecer ajuda a Israel. Neste momento, eles querem manter a ajuda à Ucrânia e agora também fornecer ajuda a Israel. Então, tem esse quadro e é dinheiro. Algo que faz um país gastar muito dinheiro é guerra. Então, o país ele tem que pensar 5, 6, 7 vezes antes de entrar numa guerra de fato, e os Estados Unidos têm causa para isso, eles têm experiência nisso, porque é um dinheiro que vai ser gasto, que não é revertido para a população, ainda mais quando é uma guerra que não diz respeito diretamente ao país. Então, os Estados Unidos estão apoiando Israel, tem várias razões para isso, mas não é algo que envolve diretamente a população dos Estados Unidos, que envolve diretamente algo que ameace os Estados Unidos. Então, é uma guerra que não é tão importante assim para os Estados Unidos. Eu só vejo uma possibilidade dos Estados Unidos entrarem na guerra com soldados, de fato, uma intervenção, se realmente assim Israel estiver numa situação muito ruim de segurança. Né, que realmente os territórios foram invadidos, uma coisa como a gente viu em 73, sabe? Os territórios foram invadidos, né? O Israel começar a perder as batalhas, aí sim a gente vai poder, nesse caso, o último, uma intervenção dos Estados Unidos. Mesma coisa de outros países da região, que muito se fala do Irã, né? O Irã vai entrar? O Irã não está bem na economia também. Não está bem, porque o Irã já sofre sanções econômicas por conta do seu programa nuclear, sanções impostas também pelos Estados Unidos e pelos países ocidentais. Então, é muito custo, é muito dinheiro para ser gasto, sendo que eles podem financiar o Hamas, e aí eles não têm soldados próprios que morrem, que são afetados na guerra. É um outro grupo, o Hamas, inclusive, é sunita, então nem representa para eles uma força do ponto de vista religioso, porque eles são xiitas. Então, para eles é mais vantajoso gastar menos dinheiro financiando o Hamas e até mesmo o Hezbollah, que tem uma força militar muito maior que o Hamas, o Hezbollah ele é muito mais poderoso, do que entrar diretamente na guerra, fora o risco da escalada nuclear, que uma guerra dessa teria, e que é algo que já deixou o mundo muito preocupado com a própria guerra da Ucrânia.
né? Porque aí ficava, será que a OTAN vai entrar? E não entrou. Então a gente está vendo a guerra da Ucrânia, daqui a pouco vai fazer 2 anos, não teve uma escalada regional do conflito, todo mundo falava, o efeito spillover, vai entrar a Bielorrússia, vai entrar a Polônia, aquele medo, e não entrou. Eu também não vejo uma situação como essa. O que pode acontecer são esses apoios, como a gente vê. Então, o Irã continua a apoiar o Hamas, Estados Unidos continua a apoiar Israel, isso leva, obviamente, um gasto de dinheiro, mas é bem menor e mais controlado do que a entrada direta de soldados nesse conflito. Impecável a sua análise, Karina. Impecável, assim. Eu concordo muito com você. E é sempre bom a gente falar assim, gente, pessoas, acordos, temperamentos, as coisas são possíveis, mas elas não são só à vontade, tem um contexto para que isso aconteça. Tem um custo, tem uma